quero que você abra a tua Bíblia comigo em João capítulo 12, porque hoje eu vou falar de um tema: lançar fora a raiz de todo mal. A raiz de todo mal. Diga para o teu irmão: a raiz de todo mal. Você não está falando que ele é a raiz de todo mal, ok? Você só está falando qual é o tema da palavra: a raiz de todo mal. Então vamos lá, João 12, versículo 1, diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, como sempre, né? Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre dinheiro. Apóstolo, dinheiro, eu vim na igreja para ouvir dinheiro. Não vou falar só sobre dinheiro, vou falar sobre o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. E a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Tem gente, e aí você vai ouvir a palavra em nome de Jesus. O anjo do Senhor vai sentar do seu ladinho, e você não vai ter aquele comichão que dá, às vezes, quero ir no banheiro, eu tenho que atender meu celular, deu sono, porque o Espírito de Deus vai trazer entendimento a nós, porque muitas vezes, você vai ouvir no decorrer da palavra algumas coisas, que vai mexer com você, no que diz respeito a dinheiro. A gente tem muitos preconceitos acerca do dinheiro. Por exemplo, a maioria das pessoas aqui pensa assim: eu vou trabalhar muito para eu ter dinheiro. Eu vou comprar pouco para eu poder guardar dinheiro. Eu vou economizar para eu poder gastar o meu dinheiro em alguma coisa que eu queira. Eu vou comprar, uma maneira de eu guardar dinheiro é eu adquirir bens. Então a gente tem muitos conceitos pessoais aqui sobre dinheiro. E hoje você tem muitas pessoas expert em finanças no Instagram, que dão cursos, 7 semanas para ficar rico. 7 dias para você juntar seu dinheiro, 7 dias para pagar a conta, enfim. E aí a gente começa a comprar curso, né? Pensando que um curso desse vai trazer libertação da pobreza, ruína, miséria, e principalmente vai transformar nossa mentalidade com relação a dinheiro. Na verdade, eu penso que a pessoa mais adequada lá em casa para falar sobre isso seria, em primeiro lugar, o apóstolo, porque ele sabe muito bem se organizar nisso. E ele brinca, mas é verdade, quando a gente namorava, a gente dividia, ele ficava olhando para mim, esperando se eu ia deixar um pedacinho do hambúrguer, para ele poder comer o hambúrguer. A gente era seminarista, a gente era assim, literalmente, seminarista tinha um estigma. Ele fica olhando para as pessoas para ver se a pessoa vai dar uma oferta para ele. Isso é o seminarista. Seminarista, desde que eu fui para o seminário, era assim. Eu lembro quando eu fui para o seminário, a minha igreja me deu tanto presente, tanto sabonete, escova de dente, pasta de dente, parecia que eu ia para o deserto. Cheguei lá, eu dividi com os meus amigos seminaristas que não tinham. Então, o Joel seria a primeira pessoa. Segundo lugar, seria o Ian, que é muito bom também, né? Nessa parte, herdou isso do pai.
E terceira pessoa seria o Zaque. O Zaque, irmãos, você pode sentar com ele, né, e fazer um empréstimo com ele, que hoje, talvez ele tenha hoje até um pouquinho de dinheiro mais que eu na conta, né? Porque não que ele é pão duro, mas ele é um bom avaliador daquilo que é prioridade. Vamos dar um nome chique para isso, né? Então é muito interessante, porque é uma coisa que a gente vai aprendendo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter algumas coisas quebradas. Nós temos que ser libertos de uma mentalidade que por muitas vezes é resultado de conceitos que fomos adquirindo e recebendo como herança na nossa vida. Então eu quero perguntar uma coisa para você. Em primeiro lugar, qual a sua visão e o seu comportamento com relação ao dinheiro? Pensa um pouquinho. Agora, não cutuca o seu irmão, não cutuca assim, não cutuca o marido, não cutuca a esposa, tá? Vamos assim, respeitar a fragilidade do próximo, tá bom? A fragilidade por quê? Porque, tá vendo? Por isso, viemos no dia certo na igreja. Não. Como você vê a questão dinheiro? Como você se comporta com relação ao dinheiro? Com o seu dinheiro e com o dinheiro do outro. Porque às vezes é tão fácil você fazer planos de gastar o dinheiro do outro. É tão fácil às vezes a gente pensar que o outro, ele tem mais condições, ele tem mais dinheiro do que a gente para poder administrar, e que o outro tem, ele tem mais, não só mais, mas tem mais poder de compra do que você. Então, nesse episódio aqui da Bíblia, eu quero te fazer uma segunda pergunta. Com quem você se identifica? Esse texto aqui é um texto de entrega. É um texto de confronto. É um texto de extravagância. E eu penso que até é um texto tenso. Tenso. Você pensa bem, alguém chegando, um pastor chegando na sua casa, sentando para comer, e de repente um dos seus filhos, ou a sua esposa, ou o seu marido, alguém próximo de você, vai lá dentro e pega algo muito precioso, muito valioso. E aos teus olhos, ele desperdiça diante daquela pessoa. De repente um vinho muito caro, que você ganhou de presente para quando seu filho casasse, para quando tivesse um batizado, uma coisa importante. E aí ele chegasse e despejasse assim, sei lá, para lavar as mãos, para uma ceia. Ou alguma coisa que você guardou, um relógio que foi herança do seu avô, aquela coisa preciosa. E aí a pessoa chega e fala assim: olha, isso aqui Deus mandou dar para você. E você olha e você se assusta com aquela liberalidade, diga liberalidade. Com a liberalidade do outro com relação a alguma coisa que, mas não é só dele, é de todo mundo. Então nesse episódio aqui, com quem você se identifica? Com quem derrama? Com quem recebe? Ou com quem julga? Com quem derrama? Com quem recebe? Ou com quem julga? Com quem derrama? Maria derrama um perfume caríssimo, referente a um ano inteiro de trabalho. O salário de um ano. Nos Estados Unidos se calcula quanto alguém ganha por ano. Então, o salário todo de um ano, num frasco de perfume, ela derrama aos pés de Jesus e unge os pés de Jesus. Querido, a generosidade é a minha resposta de gratidão. Generosidade é uma resposta que eu dou de gratidão. Eu não sou merecedora, por isso aquilo que eu tenho eu compartilho, eu divido, eu derramo, eu abençoo outras pessoas. Então aquela mulher, quando ela derrama aquele perfume e unge os pés de Jesus, o que ela tinha não era constrangimento, mas era o quê? Gratidão. Quantas pessoas aqui
cheias de gratidão, muitas vezes você não sabe como expressar a sua gratidão. Eu já ganhei presentes tão interessantes assim, que eu olho e eu falo assim, nossa, eu tenho até dó ou de usar ou de comer. Esses dias atrás minha irmã me trouxe um bolo. Gente, que eu olhei para aquele bolo e falei, meu Deus, por que um bolo tão grande? Por que um bolo? E ela contava o testemunho dela sobre aquilo. A hora que eu cortei o bolo, gente, que bolo, aquele bolo parece que ele tinha um outro sabor. Porque além do bolo ser bom, ele tinha gratidão. Ele tinha expressão daquilo que Deus tinha dado a ela. Você se identifica com Jesus que recebeu? Porque Jesus podia dizer, peraí Maria, peraí. Não desperdiça isso não. A gente precisa comer, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa administrar isso, a gente pode administrar isso melhor. Mas Jesus, livremente, diga livremente, ele recebeu o que Maria estava entregando para ela. Sabe, queridos, quem tem resistência em dar, tem restrição em receber. Quem tem resistência para dar, para transbordar, para entregar, ele também tem restrição em receber. Você já tentou dar presente para alguém que ele não aceita de maneira alguma, você volta para casa com aquele presente, você fala, meu Deus, pode saber que existe uma resistência muito, uma fortaleza interior dentro dele, que o impede também de dar. Ou você se identifica com Judas, apóstolo, eu não gosto nem de pensar que eu posso parecer como Judas. Não, eu não estou falando sobre o Judas que traiu, eu estou falando sobre o Judas que julgou. O Judas que criticou. Queridos, preste atenção aqui, você que por muitas vezes se vê criticando um ato extravagante, um ato que você não faria, alguma coisa que o outro está fazendo e que no fundo, você gostaria de ter liberdade para fazer. Nós nos tornamos críticos quando a atitude do outro confronta os nossos valores. Gente, mas isso é tudo, seja para o bem ou para o não bem. Sabe? Às vezes a gente vê alguém na rua com uma roupa e a gente critica. Literalmente, o que eu tenho a ver com a roupa do outro? Nada. Diga para o teu irmão, nada. Eu não tenho a ver com nada da vida do outro. Não fui eu que comprei. O gosto não é meu, eu não tenho nada a ver com ele. Então por que eu me incomodo? Eu me incomodo porque aquela roupa me confronta. Em alguma coisa me confronta. Confronta os meus valores, pode ser os meus valores pastorais, os meus valores morais. Não importa se são valores positivos, negativos, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que de alguma maneira me confronta. Então, por me confrontar, o que eu faço? Ao invés de eu ter misericórdia, compaixão, ou não ter nada a ver com aquilo, uma vez, minha filha falava com a gente, ela tinha viajado para a Itália, ela tinha também, a coisa assim, de conhecer outras pessoas, de outras culturas e tudo mais. Ela disse assim, mãe, é engraçado, a gente estava falando alguma coisa, e compartilhando isso, como alguma coisa estava nos confrontando. Ela falou, mãe, é engraçado, sabe, porque isso não incomoda uma pessoa num outro país. Eu falei, mas por que não, Chloe? Ela disse, sabe por quê, mãe? Porque existem lugares que existem culturas e países e tudo mais, que a pessoa não olha para você no que você está vestido, no seu corpo, no formato do seu corpo, na forma. As pessoas olham para o seu olho. E quando a pessoa encontra o seu olhar, as outras coisas, as escolhas que ele faz, o comportamento que ele tem, a roupa que ele está, a condição social, seja o que for, não importa. Então, isso é muito interessante, isso é importante a gente pensar. Porque a gente só julga alguém, a gente só critica alguém, quando isso nos confronta. Se não nos confronta, passa desapercebido. Então, a crítica, muitas vezes, é uma reação, diga reação,
a liberdade com que o outro vive. Ou a liberalidade com que o outro vive. Não estou dizendo que ele está vivendo certo ou está vivendo errado. Estou dizendo que a forma como ele vive nos incomoda, nos perturba, nos tira da dos nossos valores. E a crítica, ela revela, na verdade, a nossa mentalidade, o nosso coração, o nosso interior. E aí, Jesus ouve Judas falando, Jesus participa daquele momento onde os seus pés são ungidos, e Jesus percebe tudo aquilo que estava acontecendo naquela sala. Era uma sala de muita, literalmente, né? Os mais espirituais aí vão entender. Era uma sala de muitos ambientes, era uma sala de muita energia. Sabe? Era uma sala de muita coisa acontecendo. Sabe aquele lugar que você entra e fala, meu Deus, tem um monte de coisa acontecendo aqui. Tem muita gente que tem discernimento espiritual e entra num lugar e ele percebe coisas acontecendo. Ai, apóstolo, eu acho que é um sexto sentido. Não, é discernimento espiritual. O Espírito Santo que age em você, que habita em você, que vive em você, ele te desperta os sentidos. Então você chega num lugar e você percebe as coisas acontecendo. Você percebe alguém que está falando, alguém que está olhando, alguém que está comentando, alguma coisa estranha acontecendo. E Jesus experimentou exatamente isso. Um ambiente cheio de atitudes, comportamentos e julgamento. Agora eu quero te perguntar uma coisa. O que foi mais importante para Jesus quando Maria derrama aos seus pés aquele perfume? Na sua opinião, o que era mais importante naquele ambiente, naquela sala? O que Jesus considerou quando ele disse que aquele ato de Maria seria lembrado por toda a posteridade? O que você acha que era mais importante? O valor do perfume? Aos olhos de Judas, era o valor do perfume. Ninguém mais tinha tomado iniciativa, ninguém mais tinha feito nada. Quer dizer, muitas coisas estavam acontecendo, mas para Jesus, o mais importante ali era um princípio chamado princípio da honra. Diga honra. Sabe, para Jesus não era quanto valia aquele perfume, mas era a honra que Maria trazia aos pés de Jesus. Para Jesus não era a intenção nobre ou a fala crítica de Judas, mas era a sua desonra. Então era a honra versus a desonra. Provérbios capítulo 3, no versículo 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu queria que todos nós falássemos juntos, lêssemos juntos esse texto. Diga: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Queridos, por que trazemos ao Senhor dízimos, ofertas, primícias? Porque o Senhor precisa? Porque a igreja precisa? Porque alguém precisa? Ou até porque você precisa? Não. Porque nós queremos honrar a Deus com aquilo que Ele tem nos dado, com aquilo que Ele tem nos provido. A honra é o princípio mais importante quando se fala sobre dinheiro, quando se fala sobre bens. A quem nós estamos honrando com os nossos bens, com os nossos recursos e com o nosso dinheiro? E aí eu quero entrar em alguma coisa até mesmo com relação à nossa casa, nossa família. A quem nós estamos honrando? Sabe, quando o meu marido me chama para ir jantar, eu brinquei com ele que tem um restaurante que eu gosto muito. E todas as vezes que aparece para mim, eu sigo esse restaurante de propósito também, né? Não é que vai aparecer assim no patrocinado, porque Deus está revelando, não. Eu gosto. Então, todas as vezes que vem um prato,
sendo feito naquele restaurante, uma foto, eu encaminho para ele. Aí hoje ele falou para mim, hoje ele virou para mim, estava viajando, ele virou para mim e falou assim: eu não tenho jeito, vou ter que te levar nesse restaurante. Senão você vai acabar passando mal uma hora dessa. De tanta vontade. Se eu fosse criança, eu ia dizer que eu estou aguando, né? Porque cada prato... Sabe, quando ele me leva num lugar que eu gosto e diz assim para mim: o que você quer comer? Como eu me sinto? Honrada. Quando a gente sai daqui da igreja muitas vezes e pergunta para os meninos, para os filhos, em noras, onde vocês querem almoçar? O que vocês querem comer? Às vezes não é o que a gente mais quer. Mas quando eles dizem e a gente os leva para um lugar para comer... Eu amo o McDonald's, eu faço propaganda dele todo o tempo. Tem 30 anos que eu como o mesmo sanduíche no McDonald's. Então, quando eu vou para o McDonald's, eu me sinto honrada. Quando os meninos vão para um lanche, vão para algum lugar, eles se sentem honrados. Quando você ganha um presente, como você se sente? Ai, decepcionada, porque eu queria outro. Desonra. Então, a quem nós estamos honrando com os nossos bens? Quando você compra um móvel novo para sua casa, quem você está honrando? Quando você faz uma viagem e diz: olha, esse final de semana nós vamos fazer uma viagem para tal lugar. Nós vamos fazer um passeio. A gente, sabe, o que você está fazendo? Você está honrando a tua casa. Você está honrando a tua família. Você está honrando a tua esposa. Você está honrando o teu filho, a tua filha, o teu marido. Quando você prepara uma mesa com o prato que ele mais gosta, coloca ali uma mesa bonita, coloca um vasinho de flores, e você faz aquele ambiente, que ele promove aquele ambiente. O que você está dizendo para a tua família? Olha, eu estou honrando vocês. Diga: honra. Essa é a pergunta mais importante dessa noite. Porque essa campanha é para lançar fora. Diga: lançar fora. Lançar fora tudo aquilo que impede você e que me impede de sermos livres. Tudo aquilo que está ocupando o senhorio da nossa vida. Queridos, muitas vezes a correria, muitas vezes a internet, muitas vezes a quantidade de informação, o excesso de trabalho, o excesso de medo, muitas vezes, muitas informações ao nosso redor, compromete o senhorio de Cristo em nós. Compromete ou não compromete, irmãos? Ou você não acha que há uns 40 anos atrás era muito menos informação que competia com a igreja, com a Bíblia, com o pastor, enfim? Hoje não. Hoje há muitas fontes que tentam comprometer ou que tentam encher aqui a nossa cisterna. É muita fonte, é muita informação, é muita coisa que vem sobre nós. Então, essa campanha, ela tem dos objetivos dela, qual é? É você de fato lançar fora tudo aquilo que está ocupando o senhorio na sua vida. Tudo aquilo que impede você de honrar a Deus. De fato fazer de Deus a pessoa mais importante da sua vida. Do seu domingo, do seu fim de semana, do seu dia. Sabe, tudo acontece depois de. Tudo acontece a partir de. Porque a palavra do Senhor diz isso. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, existem argumentos que nós usamos, muitas vezes, meu querido, para nós mantermos a nossa vida na mediocridade. Vou pegar pesado em alguns momentozinhos aqui, mas depois a gente assopra no final. Mas é importante, porque a palavra do Senhor, ela me confronta e ela confronta você também. Libertação é confronto. Lembra que eu falei aqui num dos dias? Libertação é o quê? É guerra espiritual. É guerra de mentalidade, queridos. É de fato aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer e aquilo que eu quero fazer. Aquilo que eu penso que é a prioridade, aquilo que Deus quer dizer para mim. Olha, isso não é a prioridade, importa outra coisa. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da minha boca. Então existem argumentos que nós usamos para manter uma vida medíocre. E muitas vezes nós buscamos
respaldar estes argumentos numa justificativa nobre. Sabe, existem coisas que para nós argumentamos como sendo importante, e na verdade ela disfarça uma falsa moralidade e talvez até uma religiosidade. Por exemplo, nós gostamos de dar um nome bonito para algo que não é muito aceitável. Então, queridos, alguns desses argumentos. Primeiro deles, quando falamos aqui sobre dinheiro, sobre a raiz de todo o mal que envolve essa questão. Por exemplo, nós justificamos avareza com mordomia. Avareza é uma palavra que, se alguém falar para você, você é um avarento, você fala, eu não. Está amarrado em nome de Jesus. Eu sou um bom mordomo das coisas de Deus. Então, às vezes a gente usa uma palavra. O que é mordomia? Mordomia é a habilidade de administrar as coisas, de discernir aquilo que é a prioridade, aquilo que eu compro, aquilo que eu não compro, aquilo que é importante, aquilo que não é. Então, muitas vezes a gente pensa assim, não, eu sou um bom mordomo. Eu sei administrar bem aquilo que é a prioridade na minha vida. Mas, na verdade, às vezes a gente é avarento mesmo. Às vezes na nossa casa, a gente é avarento. Na igreja, no reino de Deus. Às vezes a gente olha para alguma coisa e diz assim, para que comprar algo assim? Pode comprar alguma coisa inferior. Então, às vezes a gente acha que isso é mordomia. E às vezes não é mordomia, é avareza. Eu não estou falando que você tem que procurar o mais caro. Eu estou falando que você precisa aprender que às vezes nem tudo que aparentemente é mais caro pode ser desperdício. Às vezes não é mordomia, às vezes é avareza. Nós justificamos apego e acúmulo de coisas na nossa vida e na nossa casa. Nós colocamos um nome bonito para isso, sabe o quê? Valor sentimental. Porque quando eu não quero dar uma coisa, o que eu falo? Isso aqui tem para mim valor sentimental. Pronto, falou que é valor sentimental, eu não vou mexer no seu sentimento. Você vai me odiar para o resto da sua vida. Então, o valor sentimental que eu dou muitas vezes está justificando uma pessoa acumuladora, uma pessoa apegada, uma pessoa que não abre mão de nada, uma pessoa que não compartilha, não divide o que tem e que está acumulando coisas na sua casa. Você tem 50 blusas de frio, precisa ter 3 vidas para gastar tudo de frio que você tem ali. Precisa morrer e viver de novo, morrer e viver de novo, morrer e viver para poder gastar tudo de sapato que você tem. Tudo de coisas que você tem na sua casa. Você diz, não, isso tudo aqui tem um valor sentimental, porque foi da minha festa de 15 anos e agora eu vou usar na minha de 50. Sabe, queridos, existem coisas que a gente precisa. Deus falou, você tem que fazer andar. Porque se você casou uma vez, amém? Glória a Deus. Usou aquele sapato branco, aqueles escarpão, que hoje você, sinceramente, só de você olhar para ele, já te dá cãibra na perna inteira. E aí você está guardando para quê? Tem tantas noivas. Agora, irmã, também vou te falar uma coisa. Ora primeiro para ver se você vai sair vendendo o mesmo preço que você comprou há 30 anos atrás. Né? Que tem gente que faz isso também, né? Ele quer recuperar tudo naquilo que já não vale mais tudo. Então, abençoa pessoas. Terceira justificativa, nós justificamos infidelidade nos dízimos com prioridades pessoais. Apóstolo, Senhor, Deus, o Senhor entende que este mês eu tenho muitas contas que estão atrasadas, Senhor. Então, o Senhor que é o provedor, o Senhor que é pai, o Senhor sabe o que é a necessidade dos meus filhos. Então, o Senhor vai permitir que eu seja infiel nos meus dízimos. Então, a gente dá nome bonito para aquilo que não é tão bom. Nós justificamos desonestidade com uma frase clássica: muita gente faz assim. Tem muita gente que faz assim. Isso é justificável.
Não, querido. Isso é desonesto. Isso é legalidade. Isso abre brechas. Isso é um argumento que o diabo tem nessa área na nossa vida. Nós justificamos mesquinhez com sou econômico. Aqui alguém já assistiu um programa, eu não tenho coragem de assistir, me dá uma ira. O programa que alguém me falou, muquirana, os muquiranos, sei lá, gente. Tem gente que fica falando, meu Deus, eu faria mais que isso ainda, em nome de Jesus. É a primeira libertação que o Senhor vai fazer na sua vida hoje, meu irmão. Porque se você é uma pessoa, eu não posso ficar falando algumas áreas, isso é para outras reuniões menores, né? Mas se você é uma pessoa que usa a semana inteira o mesmo coador de papel, e põe para secar, e lava. Quer dizer, eu estou falando nesse nível bem assim, bem extremista, para você rir daquilo que talvez você faça na sua casa. Não isso, claro, de usar uma coisa por muitas vezes, uma coisa descartável por muitas vezes, de lavar o guardanapo de papel e colocar para secar e dobrar e usar de novo. Não, eu estou brincando com isso, mas existem pessoas que de fato justificam uma vida mesquinha, atitudes mesquinhas, sabe? Dizendo, não, eu sou econômico. Minha mãe me ensinou a economizar. E a gente justifica também. Aí eu quero pegar a palavra de hoje, a gente justifica amor ao dinheiro com uma frase ou com um termo chamado mente milionária. Tem gente que confunde, porque mente milionária é um livro com princípios excepcionais, com ensino, com uma mudança de mentalidade, é ótimo. Mas tem gente que confunde mente milionária com amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro, diz a Bíblia o quê? É a raiz de todo mal. E aí 1 Timóteo, capítulo 6, diz isso. Versículo 9 diz, mas aqueles, aqui na versão transformada, mas aqueles que desejam, olha que tremendo esse texto, mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Irmãos, isso aqui é tremendo. Isso aqui é resposta para muita gente que está cansado, sobrecarregado, oprimido, que está literalmente brigando com todo mundo, que está infeliz na vida, que está cheio de inveja, que está se corroendo de inveja, que está fazendo aquilo que Deus não quer que você faça, que está caminhando numa rota perigosíssima nessa terra. Por quê? Porque ele deseja dinheiro. Eu não estou falando de prosperidade, você está entendendo? Não estou falando de prosperidade, porque prosperidade é uma coisa, amor ao dinheiro é outra completamente diferente. Então o que eu quero dizer a você é que Deus tem para nós promessas. Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Que o Senhor te fará próspero, fecundo, abençoado na terra. Amém? Amém, querido? A prosperidade é teu dinheiro, é teu direito, mas o dinheiro pode ser uma cilada na sua vida. O amor ao dinheiro é uma tentação, e muitas vezes é um espírito maligno que ciranda dentro de você. Eclesiastes capítulo 5, no versículo 10 diz, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Então do que o Senhor quer te libertar nessa noite? Do amor ao dinheiro. Do amor ao dinheiro. Porque senão você vai ficar como Ló, sabe? Correndo atrás de um lugar que te faça rico, de pessoas, de network, de relacionamentos, de cidades. Eu quero aquela cidade, eu quero ir para Sodoma, porque lá em Sodoma, lá tem riqueza, lá tem dinheiro, lá tem emprego melhor. Queridos, como diz o apóstolo, não é o lugar que te prospera,
É a bênção de Deus que te faz próspero. É a bênção de Deus. É a obediência ao Senhor que te faz próspero. Então, o que você precisa lançar fora da sua vida? O Senhor quer te libertar do amor ao dinheiro. Vai ter gente hoje aqui que vai sair literalmente mais leve na sua mente. Tem gente que vai sair mais leve na sua mente. Tem gente que só sabe falar de dinheiro. Não é aqui não, gente. Assim, em outra cidade. Eu conheço pessoas em outra cidade, sabe, que eu já conheci há muito tempo na minha vida. Que você senta na mesa, a pessoa só sabe falar de dinheiro. Você vai para o shopping, a pessoa só sabe falar do dinheiro. Às vezes o dinheiro que não tem, o dinheiro que queria ter, e o dinheiro que um dia teve. Sabe? Um dia eu tive e eu perdi. Um dia eu gostaria de ter e eu seria diferente. E eu tenho raiva de quem tem. Porque quem tem dinheiro é infeliz. Aí você sai falando, aí o negócio fica mais fervente. Mas eu não quero tratar disso. Quero tratar de você e não do outro. Então, do que o Senhor quer nos libertar? Desse amor, dessa gana, dessa perseguição ao dinheiro, dessa obsessão que muitos têm de ficar rico, de ter muito dinheiro na conta, de ter dinheiro debaixo do colchão. Sabe, essa obsessão, você vai ser liberto disso, para que a prosperidade seja derramada sobre a sua vida. E o que você precisa lançar fora? Todo comportamento que manifesta essa fortaleza na sua vida. Primeiro comportamento, ganância, diga ganância. Eu listei aqui alguns e quero ministrar sobre você e vamos orar sobre isso. Ganância, diga ganância. Ganância é a ambição excessiva e exaltada de dinheiro. É a ambição por bens. Sabe aquela pessoa que ela fica o tempo todo olhando e desejando algo que ela não tem? A ganância é um vício que leva alguém a desejar, a querer acumular mais do que precisa. Quanto mais eu tenho, mais feliz eu vou ser. E esse desejo de acumular riqueza muitas vezes se traduz em várias ações contrárias aos preceitos da palavra de Deus. Quer dizer, tipo assim, eu quero, não importa como. Eu desejo, eu vou ter. A ganância cega as pessoas e ele só enxerga o que ele quer, sem considerar como ele vai ter. Isso é ganância. Segundo comportamento, cobiça. Eu falei sobre isso, acho que na quarta-feira passada, um pouquinho. Cobiça. Cobiça é esse desejo imoderado. É um desejo inconfessável de você possuir alguma coisa que pertence a outra pessoa. A ganância, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter muito. Eu quero ter bastante, eu quero ter mais que o outro, eu quero ter mais que todo mundo. Nem sei para quê, mas eu quero. Tem propósito? Não. Ganancioso não tem propósito, ele é acumulativo. Agora, a cobiça, qual é a diferença? A cobiça é desejar, querer, desejar de forma desmedida. É um desejo obstinado por aquilo que o outro tem. Não basta eu ter, mas eu quero que você não tenha aquilo que eu tenha. Olha só. Que opressão. Que maligno. Que demoníaco. Sabe, você olhar para aquilo que o seu vizinho tem e você não se alegrar com o que o seu vizinho tem, mas você quer ter algo que o seu vizinho tem. E principalmente, que ele não tenha mais. Esse é o cobiçoso. Terceiro comportamento, avareza. Diga avareza. Avareza. Avareza, o que é avareza? Avareza é a dificuldade, é o medo de perder algo que você já possui. Sabe?
É o medo de você dormir com o que tem e acordar sem aquilo que você tem. Talvez hoje, resultado do seu trabalho, resultado do seu empenho, resultado de tanto sacrifício, de tanto sofrimento, de tantas, viagens, trabalho excessivo, noite sem dormir, 2 empregos, tanto sacrifício que você fez, hoje talvez você tenha bens, você tenha algumas coisas. E você tem muito medo de perder o que você tem. E por medo de você perder, você não faz nada para investir daquilo que você tem. Você não está disposto a abrir mão de nada. Você tem medo, você prende, você segreda aquilo, você vive mal. Uma pessoa avarenta, ela é também chamada de pão duro, de muquirana, de outros nomes aí que talvez você já ouviu falar. Uma pessoa avarenta, ela tem dificuldade de abrir mão do que ela tem, mesmo que ela receba alguma coisa em troca. Pessoa avarenta, ela é egoísta, ela é segura naquilo que ela tem. Efésios capítulo 5, versículo 5 diz: sabei, pois, isto: nenhum incontinente, impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo, no reino de Deus. Então presta atenção, queridos. A avareza é um pecado, diga pecado. A avareza fecha os seus ouvidos para a necessidade do próximo. A avareza fecha os seus ouvidos para o que Deus fala com você sobre dar. E a avareza, ela fecha o seu coração para a generosidade. O oposto da avareza é a generosidade. A palavra do Senhor diz para sermos generosos. Generosos na oferta, generosos em abençoar o seu irmão, em ajudar o necessitado. Nosso Deus, não fui eu. Isso aqui está mole desde a hora que eu comecei. A generosidade fecha o seu coração para abençoar o outro. A generosidade, ela estanca o seu coração no que diz respeito, a esse fluir. Porque a gente precisa fluir, irmãos. Tem gente que está escasso, é um mar morto, é um deserto. Ele não flui, ele não derrama, ele não abençoa. Se tem alguém necessitado perto de você, você olha para cima e diz: eu não tenho nada. Alguém vai falar alguma coisa que está precisando, você já fala: eu estou endividado. A pessoa sempre está numa condição desastrosa, uma condição ruim, uma condição que ela não pode abençoar o próximo. Então, vigia a boca, vigia a língua. Um dia a gente estava andando na rua e aí o João brincou e falou alguma coisa. Eu falei: João, você queria mesmo isso? Você tem certeza? Ele: não, já sou. Porque às vezes a gente brinca, faz uma brincadeira. E a gente fala: não, eu não tenho nada, eu sou pobre. Eu não posso. Estou devendo. Irmãos, não brinca com aquilo que você não quer. Que você não quer como experiência na sua vida. Avareza é pecado. Avareza é espírito maligno. Às vezes você chega na casa de uma pessoa avarenta e ela está com as coisas todas quebradas dentro de casa. Você abre a geladeira e não tem comida. As coisas estão estragando. As coisas estão vencidas e ele se alimenta de coisas vencidas. A sua família vive mal. E às vezes ele morre. E ele tinha muito para viver em abundância. O oposto da avareza é a abundância. E a palavra do Senhor diz que Ele quer dar aos seus filhos. Jesus diz: eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Então, meu querido, levante sua mão direita comigo e diga: eu sou merecedor da palavra de Deus, que me assegura abundância. Abundância na minha mesa. Não é desperdício, é abundância. O Senhor vai me dar uma vida abundante, para que eu possa ser generoso para com aquele que nada tem, para que ele também experimente
a abundância de Deus sobre a sua mesa. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. O que Deus vai te dar não é para que você seja um acumulador, mas é para que a abundância te faça ser generoso para com aquele que tem escassez. O Senhor não tem alegria na sua escassez, meu irmão, você precisa entender isso. Apóstolo, mas e se eu estou vivendo uma vida de escassez? Eu já vivi uma vida de escassez. E eu sei que o Senhor queria falar conosco na escassez. Quantos aqui já viveram um tempo no deserto? Pode levantar sua mão e dizer. Se você não viveu, fique tranquilo, não precisa se igualar com todo mundo não. Mas tem gente que já viveu no deserto. Eu já vivi no deserto. Já passei por ele. Mas eu disse, eu não quero morrer no deserto. Se você está vivendo no deserto, meu querido, em nome de Jesus, diga, Senhor, eu quero logo sair dele. Eu quero logo sair dele. Então a primeira coisa que você vai fazer para sair do deserto é parar de murmurar. Parar de praguejar, de reclamar. E dobrar o seu joelho e dizer, Deus, o que o Senhor quer me ensinar no deserto? Porque o deserto é uma escola, mas não é o seu destino. Deserto é um lugar de passagem, meu irmão, todo mundo passa do deserto. Entre o Egito e a terra prometida existe o quê? Um deserto. É passagem. É passagem. Você tem que passar por ele. Mas você pode escolher, eu passo por ele ou eu morro nele. Tem gente que está fazendo sua casa, sua tenda, sua vida, seus negócios, está tudo no deserto. Eu já estou aqui mesmo, então deixa eu construir minha vida nesse deserto. Eu não quero isso. Em nome de Jesus, hoje você vai dizer, Deus, eu não quero mais deserto na minha vida, na minha casa, nos meus relacionamentos, na minha empresa, no meu negócio, na minha profissão, na minha carreira, na minha vida acadêmica. Tem gente que parou, estacionou e ali ele está esperando, sabe, o dia da aposentadoria chegar. O Senhor quer te dar uma vida abundante, uma vida próspera. O Senhor quer que de fato você seja bênção na terra. Caminhando para o final, injustiça. Que comportamento é esse? Aí, esses três últimos, eles são mais de arroxo mesmo. Injustiça. Muita gente não considera algumas práticas como algo injusto. Se você menospreza alguém por qualquer razão, se você sente ou trata alguém como inferior a você, baseado na condição social que ele tem, se você não paga um salário justo e os direitos de funcionários, se você se beneficia da condição social ou da necessidade de alguém, tudo isso é injustiça social. E Deus abomina quem pratica a injustiça. Ah, apóstolo, mas as leis do nosso país, queridos, se você obedecer, Deus vai te honrar. Amém? Se você é injusto, Deus vai trazer o peso da injustiça sobre você, sobre as suas mãos, sobre os seus pés. Como eu disse, tem gente que justifica um comportamento da injustiça, mas não, todo mundo faz assim. Todo mundo paga assim, todo mundo faz dessa maneira, meu irmão. Como diria a minha mãe e a sua mãe, glória a Deus, todo mundo teve mãe. A mãe é a voz de Deus, que diz, você não é todo mundo. Então quando o Senhor te redime, o Senhor tira você dessa cadeia social, dessa cadeia, sabe, mental, de que você precisa levar vantagem sobre alguém que tem menos condição que você, em nome de Jesus. Se você entra num lugar, meu irmão, agora eu vou falar na minha veia Silvia, tira o apóstolo. Se você chega num lugar, você não é capaz de olhar na cara das pessoas que estão ali e dizer bom dia. Meu irmão, para que você é crente? Desde a pessoa que serve o cafezinho, até a pessoa que está limpando o chão. O que ele tem melhor que você? Nada. E às vezes ele é crente, irmão seu em Cristo Jesus. Então olha para ele e diz, bom dia. Sabe? Você está honrando alguém.
pior coisa que tem, você estar num lugar, e você ser invisível. Isso é injusto com quem acordou no mesmo horário que você. Deixou talvez o filho lá na escola, na creche. Está trabalhando e você olha para ele. Por que você se sente melhor? Então, o Senhor abomina a injustiça social. E não é mudando partido político, presidente, deputado, não é fazendo novas leis, não é isso não, irmãos. É mudando a nossa mentalidade. Se tem um lugar nessa terra, ou se tem uma força nessa terra, capaz de mudar a história de pessoas, se chama igreja. Eu acredito nisso. Senão eu ia ser candidata e não pastora. Eu acredito nisso. Que nós podemos mudar uma cultura a partir da nossa mentalidade transformada. E por fim aqui, mentiras e contendas. Mentiras. Que comportamento doido é esse? Quem é o pai da mentira? Obrigada. Todo mundo aqui concorda com isso. Mentiras que te beneficiam. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mentiras que nos beneficiam, que enriquece. É um comportamento opressor, demoníaco isso. Mentiras que prejudicam pessoas. Às vezes o patrão, às vezes o empregado, às vezes o marido, às vezes alguém que você não gosta. Então preste atenção. Se você tem brechas abertas, legalidade espiritual, ou argumentos, hoje você vai lançar fora toda mentira que porventura proteja os seus bens. Você já pensou? Se você tem bens que estão protegidos pela mentira, e a mentira cai por terra, os seus bens ficam o quê? Nus. Então, se você, em nome de Jesus, hoje o Senhor quer remover esses argumentos de sobre a sua cabeça. Porque tem gente que não consegue ser livre, porque tem muitos argumentos. Está devendo para o diabo, já falei isso uma vez aqui. E aí você não pode, sabe, você não pode compartilhar uma bênção, você não pode contar um testemunho, você não pode, não, eu não posso, minha esposa não pode saber que eu tenho isso, minha família não pode saber, sabe, ninguém pode saber. Se ninguém pode saber, para que ter? Para você levar para o túmulo? Você não pode desfrutar daquilo que você tem. Então, se você tem mentiras que te enriqueceram, mentiras que te beneficiaram em alguma área da sua vida, hoje, diante do Senhor, você vai dizer: Senhor, em nome de Jesus, remova esse opróbrio de sobre a minha vida, remova esse argumento de sobre a minha história. Senhor, em nome de Jesus, passa o teu sangue sobre a minha vida nesse momento, Senhor. Eu coloco agora, Deus, os meus bens, aquele terreno que eu comprei, aquela casa que eu tinha, aquele carro, sei lá o quê. Meu casamento, meu relacionamento. Senhor, eu coloco tudo isso diante de Ti nessa noite. E que o Senhor possa refletir a Tua luz e remover as trevas. Porque o Senhor não constrói coisas novas sobre entulhos. Ele remove os entulhos e começa a construir algo. E por fim, contendas. Sabe, eu estou falando sobre comportamentos que precisam ser lançados fora hoje. Você precisa lançar fora a mentira da sua vida, a injustiça da sua vida. Você precisa lançar fora as contendas. E aí, contenda, irmão, é uma contenda. A contenda é um confronto, conflito, briga, disputa, guerra de ideias, polêmica, litígio, combate, embate, discussão, bate-boca, provocação. Tudo isso é contenda. Apóstolo, já fiquei aqui deu até uns tremores aqui. O que eu faço? Deixa sair. Espírito de contenda em nome de Jesus. Irmãs, mulher parece que até assim uma atração, um imã para esse espírito. Desculpa aqui, não sou machista. Mas como tem mulher contenciosa?
Tem. Às vezes o marido está de boa. O marido é da paz. Sabe, mas tem uma esposa atrás que fica, vai lá, vai lá. Por que você está deixando? Por que seu cunhado comprou e você não? Por que a gente tem? Por que ele tem e a gente não tem? Vai lá, pega um empréstimo. Vamos viajar também. Por que eles vão passar o ano novo lá não sei aonde e a gente vai passar aqui? E a mulher fica, em nome de Jesus, a mulher sabe edificar a casa e a tola, ó, destrói. Quantas contendas. Agora eu quero que você olhe para dentro da sua casa, da sua família, dos seus familiares, do seu núcleo familiar. Quantas contendas e desavenças familiares. Relacionamentos que foram destruídos por causa do amor ao dinheiro. Casamentos que foram desfeitos. Rompimentos familiares por causa de herança, por causa de dívidas, partilha de bens. Irmãos de sangue que abriram um processo contra o outro por causa de dinheiro, por causa de herança. Irmão que processou o outro, pai que processou o filho que processou o pai. Isso é do diabo, isso é do inferno. Isso é contenda numa casa. Marido e mulher que entraram em litígio por causa de bens, comprometendo a saúde emocional dos filhos. Queridos, em nome de Jesus, o que adianta você ter muito dinheiro e bens, mas não ter com quem celebrar? Não ter com quem desfrutar? Perdeu seus filhos? Está no terceiro, quarto relacionamento? Não se relaciona com ninguém da sua família? Rompeu com seus irmãos? Não fala com seus pais? Brigou com todo mundo? E ainda por cima tem medo de confiar sua vida a Deus, porque tem medo de se tornar dizimista. Tudo gira em torno dos bens, do dinheiro, e às vezes vou te falar uma coisa, nem é tanto assim. Você acha que tem muito, mas às vezes você está construindo a sua vida toda em cima da areia. Sabe, queridos, eu quero terminar dizendo que Judas ficou de lado, julgando. Talvez você está aí julgando a minha palavra. Judas ficou julgando, criticando e lançando sementes de contenda num ambiente de tanta entrega. Aquele ambiente era um ambiente de entrega. Sabe, eu fico pensando o temor que tinha naquele lugar, o quebrantamento, o constrangimento. Sabe, eu fico pensando que talvez quando Maria derramou aquele perfume nos pés de Jesus, talvez se fosse aqui nessa igreja, outro ia vir e falar, não, eu tenho outra coisa aqui, eu tenho um outro perfume. Eu tenho um lenço de seda, eu quero secar os pés de Jesus com esse lenço de seda. Talvez outros dizem, não, mas eu tenho um creme, o creme lá do Mar Morto, que eu paguei uma grana naquele creme, eu quero trazer aquele creme, eu vou passar nos pés de Jesus. Talvez o outro vinha e falava, não, eu tenho uma capa, eu vou cobrir Jesus com essa capa. Sabe, queridos, talvez teria sido um derramar naquele ambiente, onde todos derramariam, se entregariam, e entregariam algo precioso e valioso ao Senhor. Não sei se você já experimentou um ambiente desse de entrega. Quantas vezes, aqui no altar mesmo, quantas vezes, no meio de uma unção, de um mover de Deus, vinha ali uma pessoa simples e um jovenzinho simples. Eu já vi isso muitas vezes, um jovem simples, saindo do seu lugar com o tênis na mão e colocando o seu tênis aqui nesse altar. Quantos já viram isso aqui? Quantos já viveram essa experiência? O outro vinha lá do cantinho e trazia o seu celular, que nem era um iPhone 13 Pro, não sei das quantas, não. Às vezes era o único que ele tinha. E ele trazia aqui no altar. Eu já vi gente saindo do seu lugar, inclusive meu marido, saindo do seu lugar, com a chave do carro e colocando aqui na frente. Sabe, queridos, o que é isso?
é um ambiente de entrega. Esse ambiente de entrega, ele só é rompido, ele só é interrompido quando a crítica é mais forte do que a entrega. Sabe, eu não sei quantas vezes o Senhor já falou com você sobre entregas. Minha palavra hoje nem é sobre entrega. Minha palavra hoje é sobre quebrar essa fortaleza que é o amor ao dinheiro. Sabe, queridos, o amor ao dinheiro faz a gente se tornar crentes racionais, lógicos, que vive na conta, que vive na ponta do lápis, que não acredita que o Senhor pode fazer um milagre lá na sua conta bancária, e pode aparecer um dinheiro que você não sabe nem de onde que vem esse dinheiro. A palavra é só sobre dinheiro que ele fala, meu irmão, tem gente que tem causas na justiça, e você não sabe que dia essa causa na justiça vai ser, sabe, vai ser avaliada, sei lá, vai dar o seu parecer. Mas você vem para a igreja, você traz aquela causa, você se derrama, você entrega, você faz votos com o Senhor, e acidentalmente naquela semana, o anjo do Senhor põe aquela causa na mão do juiz, e aquela causa é dada por vencida a você, e você tem um testemunho para contar, e você tem uma história, você tem um mover, você tem algo que Deus rasgou de cima e embaixo e te deu como vitória. Sabe por quê? Porque o seu amor não é ao dinheiro, mas é ao seu Deus. Hoje, o Senhor vai quebrar isso na sua vida, para que você possa ter experiências tremendas com o Senhor. Judas Iscariotes, diz a palavra, aquele que em breve trairia Jesus. Sabe, tem muita gente que na primeira decepção, ou na primeira oportunidade, ele abandona Jesus. Sabe por quê? Porque o espírito crítico e de julgamento não saiu da sua mente. O que Judas diz? Esse perfume valia 300 moedas de prata. Ele deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Até parece que Judas tinha uma preocupação com os pobres. Ele não era assistente social. Ele não era diácono. Ele era ladrão. Eu quero perguntar uma coisa para você antes de orarmos. Quanto o dinheiro tem da sua alma? Quanto o dinheiro tem da sua alma? Quanto o dinheiro tem da sua energia, do seu tempo, dos seus planos, dos seus pensamentos? Tem gente que dorme pensando no dinheiro, acorda pensando no dinheiro. Ele vai para casa, ele pega o ônibus, tudo que ele faz, ele gasta 60%, 70%, 80% da sua energia, do seu tempo, da sua conversa, dos seus relacionamentos, falando e pensando acerca do dinheiro. Quanto o dinheiro tem da sua fé? Da sua fé. Da sua fé. Quando se trata de algo que você sonha, algo que você deseja muito fazer, algo que você quer entregar, uma viagem que você quer fazer, alguém que você quer visitar, alguém que você quer abençoar, alguém que você quer levar uma cesta básica, alguém que você quer pagar um encontro, alguém que você quer dar uma oportunidade para ele, abrir uma porta de... Quanto o dinheiro tem da sua fé para abençoar as pessoas? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Porque hoje, sabe, é você com o Senhor. Essa palavra densa. Temos 1 hora aqui que estamos falando sobre isso. Eu vou te falar a verdade, essa nem é a minha área. Não é mesmo. Eu não sei falar muito disso.
Mas eu poderia sentar com você e contar muitas experiências. De como o Senhor me destravou, de como o Senhor me libertou, de como o Senhor tirou da minha mente, sabe? Tantos conceitos, tantos valores, que eu cresci com eles. Que eu fui formada. Que eu me casei carregando esses conceitos, carregando traumas, carregando pensamentos, carregando valores, carregando ideias acerca do dinheiro. E a palavra do Senhor. Sabe, eu me lembro da primeira oferta, que era muito maior do que tudo que nós tínhamos. E como o Senhor tratou. Como os pensamentos que me oprimiam. Quando eu ia num congresso e eu via pessoas dando valores tão altos de oferta, eu dizia: Deus, me liberta dessa mente racional, lógica, religiosa, idólatra. Isso é mente de escassez. Mente de escassez é você pensar que acordando todos os dias, às 6 da manhã, trabalhando 12 horas por dia, você vai ter abundância na sua vida. Tem pessoas que vivem assim, e são escravas do seu trabalho, estão endividadas, e não tem perspectiva nenhuma, não tem sonho algum. E tem outras pessoas que talvez estejam aqui hoje. E cada oportunidade que o Senhor te dá é uma semente que o Senhor te amplia, que você lança numa terra tão fértil, capaz de multiplicar. Tem pessoas aqui que estão sendo multiplicadas em toda a obra das suas mãos. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, feche os seus olhos, levante as suas mãos ao Senhor. Eu quero pedir agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer essa noite uma libertação. A libertação, Senhor, desse espírito de mamon, desse espírito, Senhor, de acumulação, esse espírito, Senhor, de avareza. O Espírito, Senhor, de escassez, de injustiça. Esse espírito maligno, Senhor, que muitas vezes rouba as oportunidades de te honrarmos. Ah, Senhor. Pai, o amor ao dinheiro, a Tua palavra diz hoje, é a raiz de todos os males. Quantos casais, Senhor, estão aqui nesta noite, estão nos assistindo online, e estão vivendo, Senhor, guerra dentro de casa, estão vivendo, Senhor, a ponto do divórcio, por causa do amor ao dinheiro. Quantas famílias estão destruídas, quantos pais não falam com os seus filhos, e quantos filhos, Senhor, não estão falando com os seus pais. Quantas famílias estão destruídas por causa do amor ao dinheiro, por causa da ganância, por causa da cobiça. Em nome de Jesus, essa noite, Senhor, que o Senhor venha repreender, quebrar agora, Senhor, todo o laço do diabo, de contenda, Senhor, aqueles que estão completamente brigados em casa, Senhor, não se falam mais por causa do dinheiro. Em nome de Jesus, que o Teu anjo agora, Senhor, possa visitar essas casas e quebrar esse império das trevas, possa destronar essas fortalezas. Repreendemos toda a regência maligna, Senhor, de pobreza, de miséria e de ruína. Deus, toda a palavra liberada aqui nesta noite, que o Senhor possa promover mudança de mente, transformação. Repreendemos agora e lançamos fora, Senhor, da nossa vida toda injustiça, toda ganância, toda cobiça. Lançamos fora
toda avareza. Ah, Pai, em nome de Jesus, toda mentira e toda contenda, lançamos fora agora, em nome de Jesus. Que saia das famílias, que saia dos casamentos, que saia dos negócios, que saia das empresas, dos escritórios, da carreira profissional. Senhor, onde colocamos as nossas mãos, que haja paz, que haja alegria, que haja a tua bênção, que haja, Senhor, a tua prosperidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba, meu querido, receba. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!